Gente, para o pessoal que vai fazer os vestibulares muito maluquinhos, né? Algumas estaduais, algumas particulares, o cara vai precisar saber alguns detalhes sobre cada um dos grupos de algas. É um decoreba muito doido, de maneira que eu volto a dizer, somente lá para alguns vestibulares mais doidinhos, né? Você tem uma ideia aí mais ou menos do vestibular que você vai fazer. E para poder conversar sobre esses vários grupos de algas individualmente, a gente vai dividir em dois blocos. Não vou falar das cianobactérias, porque a gente já falou lá das cianobactérias, cianofícias ou algas azuis na aula de bactérias. A gente vai falar somente daquelas que são eucariontes. Então vou dividir em dois blocos, né? Primeiro as que são predominantemente unicelulares e depois as que são predominantemente pluricelulares. As que são predominantemente unicelulares, né? Estamos falando de euglenófitas, de pirrófitas ou dinoflagelados e moçada de crisófitas, né, que são lá as diatomáceas e as algas douradas. Bom, só você decorar o nome das algas já é ruim, né? Imagine os detalhes a respeito dessas desgraças aqui. Daí, prometo que é a última vez que eu repito. Veja bem a prova de vestibular que você vai fazer, né? Veja lá as provas passadas. Já caiu alguma loucura nesse esquema, desse tipo? Ah, você se preocupa com isso? Não parece muito a prova que você vai fazer? Ô, moçada, relaxe, não se estressa com isso, não. Primeiro grupo, né, moçada? Você tem lá o filo das euglenas, né? Euglenas, gente, euglenas. Elas, moçadas, são basicamente algas que são eucariontes, unicelulares, como a gente estava falando. Elas, pessoas, normalmente são mixotróficas. Opa. Quando a gente fala, fofinhos, que elas são mixotróficas. Gente, um cara que é mixotrófico é exatamente um carinha que ele faz fotossíntese e Landim, então ele é autótrofo, né? Mas ele também pode absorver, aproveitar matéria orgânica previamente presente no meio. E Landim, então ele é heterótrofo. Pois é, né? Daí o nome mixo, misturado. Esse carinha é ao mesmo tempo autótrofo, fotossintetizante e heterótrofo. Então ele é capaz de produzir os próprios alimentos a partir de moléculas inorgânicas por fotossíntese. Entretanto, se tiver matéria orgânica de bobeira no meio, ele consegue aproveitar, gente, ele vai lá também, aproveita, né? Também absorve matéria orgânica de bobeira no meio, ele se comporta como heterótrofo. Claro que criaturas que são mixotróficas são extremamente flexíveis do ponto de vista nutricional, né? Elas são super desenroladas. Podem se virar através da fotossíntese, mas se tiver comida no meio, elas não dispensam. Algumas poucas algas do grupo das euglenófitas, elas podem ser heterótrofas. Peraí, Landim. Alga heterótrofa? Ô, gente, pelo amor de Deus. Exceção da exceção da porra da exceção. Certo? Algumas vão lá e são heterótrofas pertencendo ao mesmo grupo. Mas isso aí, repito mais uma vez, é a exceção. De modo geral, elas são mixotróficas, que nem essa jovenzinha, a euglena, que a gente estava descrevendo. Gente, talvez o principal critério para classificar as algas sejam os tipos de clorofila. São 5 tipos de clorofila, A, B, C, D e E. Todo mundo que faz fotossíntese, que nem as plantas fazem, tem clorofila A, então é sempre A e alguma outra. Nesse caso, clorofilas A e B. E lembrem que na fotossíntese, além de clorofilas, você também tem pigmentos acessórios. A gente vai ter, no caso lá das euglenas, os pigmentos acessórios na forma de carotenos e xantofilas. Nesse aspecto, né, gente? Elas vão lembrar muito o que acontece com as plantas. Entretanto, o material de reserva nutritiva das plantas vai ser o amido. E nessas jovens, uma substância chamada de paramilo. Não é um carboidrato, moçada, lá, mas não é o amido, que nem acontece nas plantas, não. Essas garotinhas, moçada, elas não apresentam parede celular. O que é estranho em relação ao grupo, né? De modo geral, algas têm parede celular, mas as euglenas não têm. Elas não têm parede celular, no lugar disso, elas apresentam
uma película flexível. Gente, isso aqui faz um sentido da porra. Por que eu tô dizendo que faz um sentido da porra? Porque, considerando que essas garotas, elas são mixotróficas, considerando que elas podem aproveitar matéria orgânica do meio, isso quer dizer, moçada, que se ela tivesse parede celular, a parede celular iria dificultar a absorção de matéria orgânica no meio. Né? Nesse caso, a parede celular dificultaria a entrada, por exemplo, de comida, então ela simplesmente não tem parede celular, exatamente para facilitar a absorção, o aproveitamento de matéria orgânica no meio, porque ou ela é mixotrófica ou ela é heterotrófica. Então, em ambos os casos, ela pode aproveitar a matéria orgânica do meio, não tem parede celular, ela tem película flexível aqui nesse caso. Essas jovenzinhas pessoas, elas apresentam dois flagelos partindo de um ponto chamado de reservatório. Reservatório, gente, é uma estrutura típica dessas algas, onde você vai ter lá os dois flagelos, sendo, gente, que um flagelo é um flagelo emergente, é um flagelo que funciona, um flagelo funcional. O nome dele é emergente porque ele emerge, ele sai da alga. E você tem um flagelo não emergente. Esse um flagelo não emergente, um flagelo atrofiado, um flagelo, nesse caso, que simplesmente não é funcional, nesse caso, ele é atrofiado. Então, apesar das euglenas apresentarem dois flagelos saindo do reservatório, um deles funciona, o outro deles simplesmente não vai funcionar. Gente, as euglenas, elas basicamente vão ser de água doce, principalmente. Ah, tem um detalhezinho, né? Pensa comigo numa besteira. Como essas garotinhas, elas são de água doce e elas não têm parede celular, como elas são de água doce, a tendência delas é ganhar água por osmose. Como elas não têm parede celular, a tendência delas é ganhar água por osmose até explodir, sofrer plasmoptise. Como elas não têm parede celular e são de água doce, elas, moçada, vão apresentar vacúolo pulsátil, né? Vacúolo pulsátil típico lá de protozoários, mas você vai ter também aqui, né? Ela ganha água por osmose, sem parede celular, tem perigo de explodir. O vacúolo pulsátil, o vacúolo contrátil contrai para eliminar o excesso de água. Olha que elas são de água doce principalmente, o que quer dizer que você tem lá algumas variedades que são de água salgada. Nós temos pessoas, algumas particularidades em relação às euglenas. Euglenas apresentam uma estrutura chamada de estigma ou mancha ocelar, onde o estigma, a mancha ocelar, foi descrita nas aulas de fisiologia humana, né? Nada a ver com fisiologia humana, né? Alga, mas porque, gente, ela é uma organela que tem um papel de captar, de perceber a intensidade luminosa. Aquela história que a gente estava comentando, que ela foi a primeira estrutura a aparecer na história evolutiva dos seres vivos a captar luz. Estava comentando que isso aqui não é um olho, não é um ocelo, porque olho e ocelo são órgãos, né, formados por várias células, estruturas pluricelulares. Aqui não. Aqui é uma organela, dentro de uma criatura que é unicelular. Mas, gente, essa organela, ela capta luz, né? Comentando que isso aqui funciona de maneira semelhante a um olho fechado, sabe se tem luz ou não tem, se a luz é forte ou fraca, se ela vem da direita ou da esquerda. Basicamente é o que você vai ter em relação às euglenas. Segundo grupo, gente, de algas eucariontes unicelulares, para colocar para vocês, o filo lá das pirrófitas ou dinoflagelados, dinófitas, aqui na parada. Então o nome dinófita, né, dinoflagelados. Né? Nenhum exemplo, gente, sei lá, que mereça que a gente conheça o nome. Mas essas garotinhas, moçada, elas são eucariontes unicelulares. Essas garotinhas, moçada, elas podem ser autótrofas. Ou, gente, elas podem ser heterotróficas. Porra, Landim, de novo, né? Alga heterotrófica. Pois é. Apesar delas serem heterotróficas, isso aqui é exceção da exceção da exceção da porra da exceção. A maior parte da moçada dentro do grupo vai ser autotrófica mesmo. Então, uma ou outra é heterotrófica, pertence ao mesmo grupo devido às semelhanças evolutivas, devido, moçada lá, semelhanças de material genético e daí por diante.
Elas, moçada, vão apresentar clorofilas A e C. Eita, decorar esse lance das clorofilas é um saco, né? Você tem, moçada, lá pigmentos acessórios na forma de carotenos, particularmente um caroteno chamado de peridinina. E a peridinina, ela é vermelha. O que me faz lembrar que o nome pirrófita quer dizer algas de fogo, porque elas são vermelhas. Quem dá a cor vermelha dessas garotas é essa peridinina. Tanto é que são essas garotinhas aqui que causam maré vermelha, né? Quando elas proliferam, a água do mar, né, fica extremamente avermelhada, né? Elas são vermelhas, um caroteno chamado peridinina, mas também você vai ter aqui xantofilas em relação a essas garotas. Elas, moçada, vão apresentar como material de reserva amido e alguns tipos de óleos. Lembrando para vocês um negócio bacana, né? Por que muitas algas gostam de armazenar óleos? Ora, gente, porque óleos, além deles acumularem muita energia numa massa menor, né? Lembra lá que lipídios, eles armazenam maior quantidade de energia numa massa menor, tem outra vantagem. Óleos apresentam pequena densidade, e já que os óleos apresentam pequena densidade, gente, eles auxiliam na flutuação. Massa, né? Claro que as algas querem flutuar, as algas não querem afundar, porque se a alga afunda, lá no fundão não chega luz, então ela não tem como fazer fotossíntese. Então a alga quer viver na superfície da água, né? Ela quer viver boiando na superfície da água, e para poder flutuar, boiar na superfície da água, os óleos, além de funcionarem como reserva nutritiva, eles auxiliam na flutuação. Nós temos pessoas que essas garotinhas, elas apresentam a parede celular, chamada de lórica. Que belo nome, né? Essa parede celular, gente, lórica, ela tem algumas peculiaridades. Ela é de celulose. Sim, Landim, isso aí não é novidade para ninguém. A parede celular normalmente é de celulose. Ok. A estranheza, a coisa diferente, é que ela é interna à membrana plasmática. Isso é estranho, né? Porque a parede celular, ela é externa à membrana celular, né? A parede celular é por fora da membrana celular, mas nas algas pirrófitas dinoflagelados, a parede celular lórica de celulose, ela é interna à membrana celular, ela é por dentro da membrana celular, abrevei aqui, membrana plasmática, aqui nesse caso. A gente tem que essa parede celular, quando ela está presente, a alga será chamada tecada, né? A parede pode ser chamada de teca, então a alga vai ser chamada tecada. As que são tecadas são as que são autótrofas. E você tem que em algumas dessas garotas, a parede celular, ela é ausente. Na verdade, moçada, não é que ela chega a ser ausente, é que ela é bem fininha, né? Como ela é fininha, é quase como se não tivesse parede celular, né? Alguns caras vão colocar simplesmente que ela é ausente. Então, tecnicamente, ela está lá, né? Nesse caso, extremamente fina, extremamente delgada. Então, praticamente ela está ausente. Na prática, ela está ausente. Eu vou dizer que essa galera é atecada. E as que são atecadas são as que são heterótrofas. Aquele raciocínio que eu estava colocando com vocês, né? Se você é heterótrofo e precisa aproveitar alimento do meio, a parede celular atrapalha a captação, a absorção, o aproveitamento de alimento do meio. Então, quem é heterótrofo não vai ter a parede celular caracterizada, né? Bem fininha, como se estivesse ausente. Para quê? Para poder facilitar a captação de alimento. Mas se você é autótrofo, se você produz seu próprio alimento, você não está absorvendo alimento no meio, você pode ter uma parede celular bem caracterizada, grossa, né? Tecada, né? Exatamente como um fator de proteção aqui nesse caso. Esses carinhas, moçada, eles apresentam 2 flagelos. Gente, o nome ao pé da letra desses caras, né? Você tem lá dinófitas, né? Dino quer dizer monstro. O outro nome para elas é dinoflagelados, flagelos monstro. Por quê? Porque esses 2 flagelos que elas têm saem do mesmo ponto. Tem aqui um flagelo, tem aqui outro flagelo. E normalmente como é que o flagelo trabalha? Ele vai lá e bate, né? Nessas garotas não. O que acontece é que são 2 flagelos, o flagelo se enrola na alga e puxa.
Quem aí, moçada, quando o pivete já brincou de peão, né? Ei, peão é o novo, eu sei, mas tá. Você vai lá e pega lá, né, o peão, enrola uma cordinha, puxa, ele vai rodando. Então, o movimento de funcionamento lá do flagelo dessas algas é semelhante a de um peão. Então, o flagelo enrola na alga, puxa e ela gira. Tecnicamente, ela não nada, ela vai girando por aí. Como ela tem 2 flagelos, né, ela pode mudar de posição no meio do giro, né? Então, tá lá um flagelo aqui, outro flagelo aqui. Depende do flagelo que se enrola, ela tá girando para um lado, aí enrola outro flagelo, gira para o outro, né? Flagelos aí, moçada, 2 deles, flagelos monstros, né? Dinoflagelados, dino, né? Querendo dizer monstro aí nesse caso. Você tem, gente, que essas garotinhas, elas são principalmente de água salgada, ou seja, existem lá representantes de água doce, no final das contas, mas elas são principalmente de água salgada. E quando a gente fala nas peculiaridades dessas jovens, aí, gente, aí tem um bocado de coisa para a gente poder lembrar, né? Tava comentando, moçada, e o aspecto mais importante para mim é que elas são responsáveis por causar maré vermelha. Ecologicamente falando, isso aqui é extremamente importante para os vestibulares, inclusive para a prova lá do Enem. Essas garotinhas, moçada, elas acabam se associando a outros organismos. Elas, por exemplo, costumam se associar a corais, né? Essa associação entre algas e corais, né, já foi descrita, por exemplo, lá nas aulas, né, de fotossíntese. A gente, moçada, vai voltar a falar sobre isso nas aulas de ecologia, né? A gente tem que as algas fornecem alimento aos corais, né? Afinal de contas, as algas, elas são fotossintetizantes. Em troca, os corais, eles fornecem abrigo, proteção às algas. Comentando, né, gente, aquela preocupação com o aquecimento global, né? Porque uma vez que você tem lá aquecimento global, né, os corais acabam perdendo a associação com as algas. No que os corais acabam perdendo a associação com as algas, são as algas que dão as cores para os corais vão ficando brancos, síndrome do embranquecimento dos corais, no que o aquecimento global faz com que a associação com as algas seja desfeita. Os corais perdem as algas, perdem a cor, branqueamento, perdem a fonte de alimento e acabam morrendo. Né? Essas algas, moçada, aqui, do grupo lá dos dinoflagelados, são chamadas de zooxantelas, zooxantelas, mas isso aqui é tão importante que a gente vai voltar a falar sobre isso em zoologia, quando eu falar sobre corais, e eu vou voltar a falar sobre isso, claro, nas aulas de ecologia, né? A gente volta a conversar sobre essa história da associação dos corais com as zooxantelas, né? Do lance lá do embranquecimento dos corais relacionado com aquecimento global. Nós temos, moçada, que algas do grupo dos dinoflagelados pirrófitas, né, podem apresentar bioluminescência. Para quem não lembra, bioluminescência, aquela característica que alguns seres vivos têm, a habilidade de produzirem luz por conta própria, né? A gente comentando lá para vocês certa vez, né, que existem lá proteínas para a gente poder fazer esse lance de produzir luz por conta própria, né? Então tem uma proteína lá chamada luciferina, que ela reage com o oxigênio, graças a uma enzima chamada luciferase, que acaba produzindo oxiluciferina, luciferina oxidada e libera luz. Daí, pessoas, essas algas, elas brilham no escuro. Ô, Landinho, qual é o papel delas brilharem no escuro? Provavelmente tem a ver com a comunicação entre elas, com a atração sexual, né? Então, a bioluminescência, né, exatamente troca de informações, especialmente para atração sexual em relação lá a essas garotas. Terceiro grupo, gente, lá, de algas predominantemente unicelulares, exatamente, pessoas, as crisófitas, né? Estava comentando, nas crisófitas, na verdade eu tenho 2 classes em relação a essas garotas. Tem uma classe chamada de crisofícia, onde as crisofícias, elas são as algas douradas,
E tem, gente, uma classe chamada de bacilariófita. Não adianta me xingar, não fui eu quem inventei as algas. Então você tem as bacilariófitas aqui na parada, que elas equivalem lá às diatomáceas. Não apenas não fui eu quem inventei as algas, né? Como também não fui eu que inventei de colocar isso aí nas provas. Mas volto a dizer, especialmente quando você for dar uma olhada nas questões de aprofundamento, a quem interessar. A propósito, você vai ver que infelizmente esses nomes idiotas, eles aparecem, né? Então, as crisófitas incluem algas douradas e incluem bacilariófitas, incluem lá as diatomáceas, aqui nesse caso. Sendo, gente, que quando a gente fala lá nessas garotinhas aí, elas são eucariontes unicelulares. A princípio, né? Você tem lá algumas poucas representantes pluricelulares. Então a gente reconhece lá a existência de alguns pluricelulares nesse grupo aí. Elas, moçada, autotróficas. Então elas, a princípio, autotróficas fotossintetizantes. Dotadas, moçada, lá de clorofilas A, C e E. Clorofilas A, C e E aqui na conversa. Essas garotinhas apresentam lá pigmentos acessórios na forma de carotenos, particularmente um caroteno chamado fucoxantina, onde a fucoxantina tem a coloração marrom clara. Junto, gente, com as xantofilas, isso aí dá uma aparência dourada para essas jovens, daí o nome algas douradas. Tem clorofila? Tem, eu sei que a clorofila é verde, mas há o predomínio de fucoxantina marrom clara e de xantofilas amareladas, daí o nome algas douradas aí para essas garotas. Elas, moçada, apresentam como material de reserva alguns polissacarídeos chamados de laminarina, crisolaminarina. Eu sei, nomes feios. Então, laminarina e crisolaminarina são polissacarídeos. E você também tem óleos como material de reserva. Então, além desses polissacarídeos, óleos, bacana, né? Que auxiliam lá em termos de flutuação. Elas, gente, apresentam uma parede celular. Essa parede celular recebe o nome de frústula ou carapaça. E essa parede celular, frústula ou carapaça, também tem as peculiaridades dela. Isso aqui, moçada, é constituído basicamente de celulose, sendo celulose reforçada com sílica. Estava até comentando, né, gente, com vocês, que as paredes celulares das algas diatomáceas mortas acabam funcionando como reservatórios de sílica, né? Sílica lá, utilizada na produção de microchips de computador, vela de filtro, abrasivo, né? Sílica lá, utilizada na produção de tijolos. Porra, conta essas histórias todas aí pra vocês. Então, a parede celular, né, frústula ou carapaça. A esquisitice é que essa parede celular, ela apresenta duas partes. Ela tem uma epiteca maior e uma hipoteca menor. Os livros, quando falam sobre isso, eles vão lá colocar pra gente, moçada, né? Como se fosse, sei lá, uma caixa de sapatos e a tampa da caixa de sapatos. Sendo, gente, que a tampa maior é a epi, a caixa em si é a hipo. A maior esquisitice disso é que quando essas jovens elas vão fazer a divisão celular, elas separam a epiteca, a camada maior, da hipoteca, da camada menor. E fazem uma nova camada, né? Então, resultado, a epiteca fabrica uma nova hipoteca, beleza. Só que aí é que está a estranhice. A hipoteca não tem como fazer uma camada menor do que ela, maior do que ela. Ela só pode fazer uma camada menor. Então, essa hipoteca passa a ser uma nova epiteca e ela fabrica uma camada menor que vai ser uma nova hipoteca. Ou seja, você vai separar a metade maior epiteca da metade menor hipoteca aqui na parada.
E, gente, só dá para fazer metades menores. Então, a epiteca forma uma hipoteca nova. Beleza. A hipoteca não tem como fazer uma metade maior. Então, ela vai passar a ser uma nova epiteca e faz uma metade menor, uma nova hipoteca aqui na parada. Se você prestar atenção, da alga original, essa aqui é do mesmo tamanho, né? Porque ela manteve a epiteca e fez uma hipoteca nova aqui embaixo. Mas essa jovenzinha, ela diminuiu de tamanho, né? Porque, na verdade, a hipoteca dela passou a ser uma epiteca e ela fez uma nova hipoteca ainda menor. Ou seja, ela diminui de tamanho. E a cada geração, ela diminui de tamanho mais uma vez, né? O resultado, moçada, é que essa garotinha aqui, quando ela for fazer a divisão dela, de novo, ela separa a epiteca da hipoteca. A epiteca faz uma hipoteca. A hipoteca não pode fazer uma camada maior, faz uma menor ainda. E o resultado, ela vai diminuir ainda mais. Finlandinha, ela vai diminuir até quando? Até desaparecer? Não. Ela vai diminuir até que ela chega num tamanho mínimo, num tamanho pequenininho, onde ela não consegue mais fazer divisão celular. Então, ela é obrigada a fazer reprodução sexuada. Para na reprodução sexuada, ela produzir novas algas com tamanho normal. E aí sim, quando ela produz novas algas com tamanho normal, ela pode voltar a fazer algumas divisões celulares. Então, uma vez que você vai fazer a divisão celular, o que acontece é que as duas metades, elas se separam e formam novas metades. Entretanto, sempre novas metades menores. Nunca dá para fazer a metade maior. Nunca dá para fazer a metade maior. As novas metades sempre menores e o resultado que você, grandão, vai diminuindo de tamanho, fabricando sempre uma metade menor obrigatoriamente, até aquele momento que não dá mais para se dividir, tem que fazer reprodução sexuada para recuperar o tamanho original aqui nesse caso. Você tem pessoas que essas garotinhas aqui, elas podem ou não ter flagelos, então depende lá do grupo. Alguns grupos não têm, alguns grupos têm flagelos, ótimo, não vou me preocupar com isso aqui. Elas, moçadinha, basicamente são de água salgada, mas existem representantes de água doce, principalmente de água salgada. E em relação a peculiaridades que elas têm, só lembrar que carapaças, frústulas de diatomáceas mortas acabam funcionando como reservatórios de sílica, né? Originam lá o que a gente chamou de diatomitos ou terras de diatomáceas, e esses diatomitos ou terras de diatomáceas funcionando para a gente como reservatórios de sílica. Esses reservatórios de sílica bem interessantes para a gente como matéria-prima para a produção de todo aquele material que a gente estava discutindo aí com vocês. Então, reservatórios de sílica aí pra gente. Vamos combinar um negócio com vocês? Nos PDFs da apostila, né, na apostila, a gente, moçada, vai ter lá, né, um quadro resumo dessas algas. Quem quiser dar uma olhada, moçada, no quadro resumo, né, para poder dar uma fixada em relação a cada uma das características, o convite está feito.